A Guerra do Vietnã foi um capítulo triste da história mundial. Milhões morreram no confronto em que os Estados Unidos lutavam contra o comunismo. O Vietnã sofreu um bombardeio mais feroz que todo o arsenal usado na Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, venceu. Mas o repórter Luiz Carlos Azenha mostra que as gerações atuais ainda sofrem as consequências dos ataques. Os veteranos acompanham atentamente o desafio. O capacete dá o status de herói. A luta livre é um passatempo no Vietnã. Aqui os jovens medem força. Qualquer um pode participar. É só amarrar as faixas e encarar o embate. Os lutadores são franzinos, mas aguerridos. Ganha quem colocar o oponente de costas no chão. O princípio da luta é aproveitar o esforço do adversário para derrubá-lo. É o espírito que moveu os vietnamitas diante dos estrangeiros que vieram ocupar suas terras. Nenhum país foi tão bombardeado na história quanto o Vietnã. Os Estados Unidos despejaram em um território pouco maior que o do estado de São Paulo 3 vezes mais bombas que todas as que foram usadas na Segunda Guerra Mundial. O terror dos vietnamitas era o B-52. Voava tão alto que não dava para ver do solo. A terra tremia, se lembra o veterano de guerra que encontramos em Hanoi. Ele se veste com o mesmo uniforme que usou quando serviu ao exército. Os soldados, como o Sr. Duoc, eram camponeses treinados em técnicas de guerrilha. Tudo planejado na cabeça do líder Ho Chi Minh, que uniu os vietnamitas na luta pela independência. Ele era o grande motivador dos exércitos, que se sacrificavam nos frontes. Às vezes, os soldados sobreviviam à base de arroz e mandioca, que ajudavam a cultivar. Hoje, o Sr. Duoc prepara a terra para plantar abóboras, ao lado de um monumento que também é símbolo da resistência, a Ponte Long Bien. Quando os americanos desembarcaram no Vietnã, diziam que o inimigo era invisível. Não era. Na verdade, todos eram inimigos. Os homens vietnamitas lutavam na guerrilha. As mulheres produziam alimentos, os mais jovens faziam o trabalho de levar e trazer informação. Os americanos nunca conseguiram atingir o coração do inimigo, que eram os vilarejos. Para os soldados estrangeiros, aquela era uma terra distante, em outro continente. Mas os vietnamitas lutavam por território sagrado, onde sempre esteve a força dos ancestrais. Ainda permanece o espanto. Quer dizer, como é que eles conseguiram vencer o leão? Como é que o rato conseguiu vencer o leão? Só se consegue explicar por intermédio da força de uma cultura milenar, que mistura uma questão religiosa extremamente forte, muito arraigada dentro da população, e também coisas que a gente não costuma dar muita importância, ou às vezes dá uma importância menor. Hábitos e costumes muito consolidados, que fazem com que um povo tenha a característica de um povo e seja, portanto, diferente dos demais. A Ponte Long Bien é a herança do período em que o país era colônia da França. É conhecida como a Torre Eiffel do Vietnã, por ter sido desenhada pelo mesmo projetista. Durante a guerra contra os Estados Unidos, ela foi destruída várias vezes. É que faz parte da rota que liga o Vietnã à China, país que abasteceu de armas os vietnamitas. Cada vez que a ponte era atacada, em alguns dias estava em pé de novo. São os remendos que mantêm a ponte em pé mais de um século depois da inauguração.
Os americanos subestimaram a forte organização comunitária do Vietnã. Contra ela, travaram uma guerra química como nunca houve antes. Despejaram 70 milhões de litros de herbicida sobre o país. Mais da metade, agente laranja, um produto altamente tóxico. A justificativa era eliminar a vegetação que protegia os guerrilheiros e evitar a produção de alimentos. O dia nasce na província de Ninh Binh, no norte do Vietnã. Os moradores começam a se concentrar no mercado. Não há marcas visíveis da guerra por aqui, mas as consequências do conflito ainda são sentidas. Percorremos as plantações de arroz em busca de No Thi Nien. Ela nos leva até a casa da família. O marido dela, Tai, é veterano de guerra. O Ei, de 23 anos, nasceu com retardo mental. Ela é uma vítima indireta do conflito contra os Estados Unidos. O pai foi contaminado quando a região em que lutava foi saturada por uma nuvem de herbicida espalhada pelos americanos. Mas a consequência trágica só apareceu quando Tai voltou para o vilarejo de origem e se casou. No, hoje com 62 anos, conta que os 2 primeiros filhos morreram antes do parto. Ela teve outros 3. Hue é a mais nova. Quando alguém pergunta, ela diz que tem apenas 2 anos de idade. A mãe diz que Hue requer cuidado 24 horas por dia. Ela tem medo que o defeito genético seja transmitido para os netos e os bisnetos. Não muito longe, no mesmo vilarejo, Quy também é vítima do agente laranja. Desde os 3 meses de idade, ele tem convulsões. O irmão dele diz que o pai, que lutou na guerra, perdeu todo o pelo do corpo depois da contaminação. Mas na época, pouca gente sabia que o veneno usado pelos americanos teria consequências tão terríveis e por tanto tempo. O governo do país diz que há 200 mil crianças com defeitos genéticos causados pelo agente laranja. A família de Quy recebe uma pensão do governo equivalente a R$15 por mês. Quando normalizou as relações com os Estados Unidos, nos anos 90, o Vietnã abriu mão de receber reparações ou indenizações de guerra. Apesar de todo o sofrimento, não existe um sentimento anti-americano no país. Para um povo de história milenar, os anos da guerra passaram. A vida seguiu seu curso, como determinaram os ancestrais. Amanhã, você vai conhecer a força das mulheres do Vietnã. Esse aqui é o café da manhã. De 70 a 80 pessoas por dia ela serve aqui. Ela trabalha 12 horas por dia. Vai ver também o poder da numerologia na vida das famílias. Casar só se a combinação for perfeita. O jornal